Então, nós vamos começar mais um podcast do primeiro Congresso de Responsabilidade Civil, organizado pela OAB de Santa Catarina e pelo IBERC, do qual você faz parte também, né? Nós estamos hoje com a professora Isis e nós vamos falar um pouco sobre o tema da tua palestra, mas antes eu lerei resumidamente este currículo impecável de professora Isis Bastos, né, que é professora de Direito Privado na Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da Câmara de Mediação da Unifesp, vice-chefe de Departamento de Direito da Unifesp, pesquisadora líder do grupo de pesquisa certificado pelo Diretório de Grupo de Pesquisas. E aí eu vou dizer também que eu já te acompanho há muitos anos, porque nos encontramos em eventos de mediação, Com né? certeza. E foi uma alegria para mim estar aí no teu painel também mediando. E esse tema, né, responsabilidade civil e a proteção integral da criança e do adolescente. E aí eu começaria com essa provocação, aonde está essa responsabilidade civil e a proteção da criança e do adolescente? Ótima pergunta. Essa é a pergunta que me moveu nesse painel, mas antes, Aline, eu queria te agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né? Um pouquinho sobre essa inquietação que me tomou para eu trazer aqui nesse evento tão importante que está acontecendo, porque às vezes a gente fica falando de proteção integral, a gente fica falando de responsabilidade civil, mas a gente não junta as duas coisas. E quando a gente olha para proteção integral, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando muito de uma estrutura que já vem de longa data. Quando a gente está falando de prevenção na responsabilidade civil, o direito da criança e adolescente já falava sobre isso. Desde a convenção, né, da criança e do adolescente. Exatamente. Quando a gente incorpora a própria Constituição, artigo 227, depois do artigo 70 do Estatuto, a gente olha e diz, realmente, a prevenção é algo essencial. Então, eu costumo dizer que a proteção integral é uma cláusula geral de prevenção, e é nesse lugar que eu começo a olhar para a responsabilidade civil a partir da função preventiva, que eu acho que tem tudo a ver. E o que está faltando, no meu ponto de vista, é a gente poder aprofundar e unir essas duas perspectivas sobre prevenção. Porque eu acho que fundamento nós temos. O que falta aqui é a gente poder aproximar cada vez mais essa leitura de uma função preventiva ou de um dever geral de evitar danos. Está vindo aí essa questão da prevenção com o projeto de lei, tomou uma outra proporção. A professora Thaís já fala sobre isso desde 2012. O professor Nelson Rosenwald, um livro também já, quando falava das funções da responsabilidade civil. Então, o que me parece é que a gente precisa se apropriar um pouco mais disso dentro do direito da criança e adolescente, dentro do direito de família, para trazer essa questão das relações parentais, das relações familiares, a partir dessa perspectiva. E especialmente, né, a partir dessa perspectiva, eu entendo que a expressão responsabilidade civil, nós não escutamos ela dentro do direito das famílias, mas nós escutamos elas separadas. Falamos sobre responsabilidades parentais. Exato. E fundamentamos isso no Código Civil. Né? E essa junção da responsabilidade civil como um atributo aqui para ser analisado por nós advogados, traz para mim a mesma reflexão dos outros 2 podcasts que eu gravei essa tarde, do quanto a academia, né, os pesquisadores trazendo novos olhares e novas perspectivas em congressos como este, que é o primeiro e torcemos para que seja o primeiro de muitos, Com né? certeza. Unindo isso aos estudantes, à advocacia, faz com que a gente consiga aprimorar o nosso trabalho, né? Porque Sim. a pesquisa sem a prática, né? E a prática sem a pesquisa podem andar, mas não andam tão bem. Né? É fundamental. Acho que a gente precisa, eu sempre digo, a prática e a teoria, elas estão juntas, elas se potencializam em conjunto. Então, quando a gente fica olhando a partir de lugares, tu é muito acadêmico. Eu digo, não, mas não existe um muito acadêmico. Existe um acadêmico que vai aprofundar em razão de uma escolha, mas que está olhando para o cenário prático de aplicação e está trocando isso com advogados, com pessoas que estão dentro desse universo, estão aplicando o direito e estão discutindo defensoria pública, promotoria, enfim. Eu acho que é algo que expande a possibilidade de diálogo e a gente aperfeiçoa. Porque não adianta a gente ficar só na teoria. A gente tem que usar essa teoria e todo esse conhecimento para pensar, como é que na prática a gente pode aproveitar isso, como é que a gente pode fazer isso funcionar de uma maneira que efetive direitos que são assegurados, né, no âmbito. E eu gostei bastante da tua fala, quando tu vai falar a respeito da responsabilidade civil, nós trabalhamos não com a ideia de uma reparação de dano, né, mas com a ideia de prevenção de dano. Exato. E aí tu traz na tua fala também caminhos possíveis, apostas, né, porque eu costumo dizer que direito das famílias não tem, para quase nada no direito, mas direito das famílias em especial não tem receita de bolo, né, Não. nós podemos ter atendido casos semelhantes, mas cada família faz um percurso. Dentro dessa ideia da perspectiva
perspectiva da responsabilidade civil, de Uhum. maneira preventiva, quais são os caminhos que são possíveis? Acho que tu colocaste um ponto muito importante que, antes de falar dos caminhos, eu acho que essa questão da gente identificar o caso e ver o que é o mais adequado para esse caso. Como eu disse, não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo pronta. A gente vai precisar identificar qual é o caminho que é mais adequado dentro daquele cenário. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de análise do conflito, e acho que algo que está se falando cada vez mais também dessa análise estratégica do conflito, do caso, das pessoas, do momento que essas pessoas estão. Então, quando eu comecei a pensar nessa relação entre proteção integral e prevenção, eu fui pensando exatamente como é que eu vou fazer, como é que a gente faz isso na prática, que não é fácil. Os autores, eles vão sempre discutir, o mais difícil é a gente implementar essa função preventiva, essa cláusula geral de prevenção, essa ideia mais geral de prevenção. Como é que a gente faz isso? E aí, quando eu olho para a proteção integral, né, o direito das famílias aqui, que é a minha área de pesquisa e de estudo, o primeiro caminho que a gente pode pensar é uma tutela inibitória. Porque quando a gente pensa na tutela inibitória, vamos imaginar um caso de alienação parental, que foi o exemplo que eu trouxe. A gente não precisa esperar a situação tomar uma proporção irreversível para poder tomar uma determinada medida, realizar alguma coisa. Então, a tutela inibitória poderia ser um primeiro caminho. Um outro caminho, aqui eu não estou colocando em ordem, né? Estou falando de caminhos, assim, mas não sem hierarquias. O segundo que eu pontuei foi a mediação. E quando eu falo da mediação, no âmbito das relações familiares, no âmbito principalmente quando envolve criança e adolescente, eu trouxe a ideia da tutela inibitória de ordem material. Porque quando a gente pensa nessa, como é que eu vou fazer isso além do processo também? Porque se a gente fica muito fixado no processo, como é que eu também posso pensar em outros caminhos? E a mediação, sem dúvida, é um caminho extremamente positivo e possível da gente construir diálogos, restabelecer, até para não consolidar um determinado dano, ou até para evitar outros danos que possam decorrer. Porque a gente sabe que no âmbito do rompimento conjugal, muita coisa acontece. Sim. Não é uma coisa simples, né? É complexo, porque cada família, como tu disseste, tem uma identidade, tem uma história, tem um desenho, só que esse desenho vai precisar ser refeito. E como é que eu refaço isso? E eu acho que a mediação, a partir do diálogo, a gente consegue olhar para essa situação de forma extremamente personalizada e favorecer a autonomia dessas pessoas na reorganização disso tudo. E principalmente separar a conjugalidade da parentalidade, fazer com que isso funcione a partir desse novo cenário. E linkando com essa ideia, que eu falei também, né, que foi o ponto número 3, vou pontuando aqui para não esquecer nenhum dos pontos que eu pensei, importante. Que é o planejamento parental, o planejamento familiar, quando a gente fala, por exemplo, né, do plano parental, plano de parentalidade. Plano de parentalidade a gente pode fazer em mediação, inclusive, mas nada impede também que o advogado possa construir junto aqui no movimento da negociação do advogado realizando esse plano de parentalidade. As cláusulas do divórcio, né, estabelecer quais são as cláusulas que vão ser melhores para aquelas pessoas. Então, tudo isso auxilia, eu acho, nesse recorte. Né? E, por fim, eu falei dos deveres positivos de cuidado. Quando a gente pensa em dever positivo de cuidado, eu pensei muito na lógica da educação. Porque falar de proteção integral é falar de uma ação da família, da sociedade e do Estado. A gente não tem como falar de proteção integral sem falar desses três lugares e de um espaço que essas três coisas estejam se comunicando. Então, quando eu falo desse dever de cuidado, desse dever positivo de cuidado, a gente está falando, por exemplo, de educação sobre digital. Hoje em dia, essa questão de divulgar fotos de criança e adolescente nas redes sociais, isso causa um impacto, a questão dos vídeos. Sempre que eu falo de responsabilidade civil, quando eu dou aula de responsabilidade civil, eu separo o familiar no âmbito do conjugalidade e parentalidade, porque são perspectivas diferentes. Uhum. E quando eu falo da parentalidade, a gente imagina um vídeo, e eu dou o exemplo de um vídeo que é público e está disponível de uma menininha, que ela, né, depois vocês podem procurar no YouTube, que o pai pergunta o que ela quer ser. E ela fica falando, e esse vídeo eu tenho salvo até hoje no meu computador. Isso tem, do aula de nem sei mais quanto tempo, que eu falo de responsabilidade civil. E eu disse, essa menina já, hoje, na época, ela devia ter uns 2, 3 anos, hoje ela deve ter mais de 15 anos, com certeza. Então, esse dano, o vídeo está salvo no meu computador, a qualquer momento eu posso, né, se eu divulgo, se eu faço isso, se eu olho. Então,
há uma permanência dos pais, às vezes, não entenderem a complexidade que é estar no mundo digital hoje em dia. Eu penso que mais do que a complexidade, é a extensão. Exato. Não, sem dúvida. A extensão, porque Sem havia uma dúvida. época em que eu falava que nós tínhamos que cuidar muito com o que nós escrevíamos nos processos, ainda quando os processos eram físicos e a gente ia buscar. De Não a caminho. gente, alguém. A Não, gente não não. teve essa fase. Eu só conheço Eu só conheço o de ouvir eletrônico. falar isso, os carrinhos na chuva, né, de buscar os processos. E eu dizia assim, olha, a gente não sabe quem vai folhear essas páginas, Exato. né? E um dia pode ser que os filhos folheiem essas páginas e o que vocês desejam que seja escrito aqui. E aqui, claro, é inevitável, eu falei hoje de manhã num evento que eu estava e falo aqui de novo, a responsabilidade também do advogado, nisso tudo da advogada, né? Porque somos nós que escrevemos, mas a gente falava sobre processos, né? A gente não sabia a extensão, o alcance, porque isso ia parar na mão dos nossos filhos, um dia poderia vir a parar. E agora, essa questão da internet é uma grande preocupação, porque ainda que nós tenhamos agora o ECA digital, que eu tenho assunto para outro podcast, eu tenho outras questões, os pais parece que eles não conseguem entender não só a responsabilidade do ato, mas a extensão, né? Quantas e quantas figurinhas nós recebemos, às vezes, nos telefones, no WhatsApp, ou memes que envolvem crianças, que envolvem frases, danças, tipos. Essa criança não tem nenhuma capacidade de autorização ou de extensão da divulgação da imagem dela. Né? Então, isso eu tenho colocado, por exemplo, quando tu fala dos acordos também, né? Hoje, quando eu te ouvi ali no congresso, no auditório, eu fiquei pensando, nossa, eu lembro dos meus primeiros acordos, quantas páginas eles tinham, quantas páginas eles têm agora, quantos detalhamentos, e que, inclusive, a parte digital é uma delas, né? A não exposição da criança em redes sociais, a não exposição a telefone, a eletrônicos, porque tudo isso é um dano que pode ser evitado. Pode. E os pais precisam conversar sobre como isso vai ser gerenciado, porque às vezes um quer, o outro não quer. E aí, esse novo redesenho... Esse redesenho da família. Porque um vai estar num espaço, eles vão ter espaços diferentes. Só que esses espaços precisam ser coerentes para que o desenvolvimento dessa criança se dê de uma forma adequada. Então, acho que essa coerência, esse alinhamento é essencial. Por isso que eu imagino, as páginas só vão aumentando em termos de cláusulas. E é isso, a gente tem que começar a pensar nos efeitos, porque quando a gente fala de direito à criança e adolescente, a gente fala também do princípio da liberdade. Sim. A criança e adolescente, ela tem voz, e a gente tira a voz, muitas vezes, dessa criança, desse adolescente. A gente não dá esse espaço, a gente não o compreende como um sujeito de direitos. E a gente acaba, às vezes, passando por cima, e às vezes o filho diz, não quero que poste, o pai ou a mãe postam. E isso vai gerando ali um lugar. Então, criança e adolescente tem ali os seus direitos de personalidade estão assegurados no Estatuto da Criança e Adolescente, para além do próprio Código Civil, dos direitos fundamentais da Constituição, porque é isso, é o direito da criança e do adolescente. Os pais ali são, naquele momento, detentores da autoridade parental, poder familiar, enfim, mas eles podem ter voz. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser construída cada vez mais também, da gente começar a perceber essas nuances, esses detalhes. Não é decidir, é ter voz no sentido de trazer a sua opinião, né? A decisão, claro que vai ser do casal parental, né? Do núcleo parental. Mas é importante que a gente pense em como preservar essa liberdade para que essa criança, no futuro, ou esse adolescente, diga, essa postagem eu não quero. Será que... E essa criança pode depois processar o seu pai por uma responsabilidade civil, decorrência do dano em razão dessas imagens que foram postadas? Esse é um outro ponto que a gente pode pensar. Ponto. Não, tu estás falando, eu tô pensando em vários pontos, mas eu fico pensando no tempo que me deram, né? Porque são vários assuntos que podem ser desdobrados, né? Vários assuntos que têm batido nos nossos escritórios. Isso demonstra de novo o quanto eu sou professora de responsabilidade civil também. E eu penso, meus alunos me perguntam, como é que eu faço para estudar, para entender? Se não tem outra coisa que não seja sentar e se atualizar o tempo inteiro e ler, né? Quanto tempo tu segues estudando e pesquisando, eu sigo estudando e pesquisando, porque as famílias vão mudando, a sociedade vai mudando. Então, quando a gente pensa na responsabilidade civil e a proteção integral, eu concordo contigo, a proteção já está lá, a responsabilidade já estava lá. Só que nós estamos ainda, muitas vezes, trabalhando no remédio e não na prevenção. Perfeito. A gente está trabalhando sempre só naquele... A gente não está trabalhando na doença, a gente trabalha ali um sintoma, a gente trabalha... A gente não está na causa, muitas vezes, essa situação. Então, a gente tem que começar a pensar em um pouco mais profundo nessa análise para tentar reverter realmente, não deixar que essa doença se instale, não ficar,
mas conseguir aprimorar isso de uma maneira mais profunda, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que está em desenvolvimento. Quando a gente fala de pessoa em desenvolvimento, a gente está falando de uma personalidade que está sendo construída, né? De uma pessoa que vai estar na sociedade, depois adulta, com toda essa carga que ela está trazendo dessa sua infância, dessa sua adolescência, de todo esse percurso que ela fez ao longo desse mas são muitos temas mesmo, São é muita muitos coisa. temas. E para a gente finalizar, Isis, eu queria... me veio aqui até essa ideia, né? Porque tanto tu falou ali na tua palestra quanto agora, essa questão da adequação, né? Mas especialmente que se a gente pensasse na justiça multiportas, né? Numa adequação, enfim, o quanto o advogado, a advocacia, a advogada são fundamentais. Porque são eles, esse gestor, né? Que tem e deve analisar, né? Hoje de manhã eu falava com um grupo, né, sobre mediação familiar e eu sempre trago uma frase que é do professor Juan Vezula, né, que ele diz que os conflitos não vêm para a mediação, né, quem vem para a mediação são as pessoas. Exato. Fazendo aqui uma analogia para a gente, seria a mesma medida, quem vai aos nossos escritórios são as pessoas, não são os problemas. Né? E essas pessoas, elas podem ter medidas diferentes, então a importância de nós também olharmos para essa família e entender que caminho, né? Tu trouxe aqui possibilidades. Quem vai dizer? Quem vai dizer? É o advogado ouvindo, né, essa família, a advocacia ouvindo essa família, entendendo como é que eu posso ser útil. Eu acho que tu colocaste um ponto, eu sempre digo, os advogados, eles têm um papel essencial na transformação dessa cultura. Porque às vezes o advogado diz, mas o cliente me procurou e quer que eu seja bravo, quer que eu... Né? Que perfil de advogado tu queres ser, né? O que tu escolhes dentro disso? Claro que a gente tem uma cultura, um ambiente social que tem mas a gente tem que começar a apresentar opções. O que eu digo sempre é isso, a gente tem que apresentar essas múltiplas... As pessoas não conhecem mediação. Não. As pessoas não conhecem a possibilidade da negociação. Tipo, de um advogado atuar de uma maneira negocial fantástica. Existem muitas possibilidades para isso. E isso não está no conhecimento público. Então, cabe ao advogado informar. E é isso, é de passo em passo, é caso a caso. Às vezes não vai dar certo num, mas vai dar certo no próximo. Eu nunca esqueço de uma mediação que chegou... tava as duas e o advogado disse, não temos acordo. Eu digo, eu queria ter a oportunidade de fazer a declaração de abertura, explicar para vocês o que é, se não tiver a possibilidade, a gente encerra a mediação e tá tudo certo. E a pessoa, a parte, no caso, o interessado, disse assim, depois que eu terminei a fala, e ele disse assim, gostei, achei isso interessante, eu quero fazer. Então, se ele tivesse tido conhecimento dessa informação previamente, talvez a gente tivesse resolvido isso ainda mais rápido. Isso me chamou, eu lembro muito desse caso porque me chamou muito a atenção, né? Da falta, às vezes, de informação que as pessoas têm. Não é dizer, as pessoas não querem. Tá, mas você informou sobre? Você a decisão informada, né? Que a gente tanto fala, né? Exatamente. Então, a advocacia tem um papel, sem dúvida alguma, fundamental nessa mudança de cultura. E eu digo, não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso. E ninguém espera que seja, tá tudo bem. A gente vai fazendo, cada um construindo um pouquinho a cada passo, e aí vai dar certo. A gente vai chegar no lugar melhor de proteção integral. Eu ficaria aqui a tarde inteira, mas com certeza me colocariam para fora. Então, eu queria te agradecer. Porque são muitos temas, né, Isa? São várias anotações aqui. Assim, a tua palestra, eu gosto sempre de te ouvir. Eu já te ouvi em outras temáticas que tu trouxe, né? Gosto muito porque é bom quando a gente escuta alguém que também pensa ali no mesmo lugar, né? Tipo, é isso, né? A gente tá indo bem, né? Ou ter essa força também, né? De saber que estamos aí tentando espalhar a palavra. Espalhar a palavra sobre a advocacia preventiva. Exato. Né? Eu acho que a gente teve aí uma questão na pandemia, falando mais sobre a prevenção, né? Mas a gente foi falar de prevenção porque o judiciário estava fechado. Então, de novo, a gente estava tratando o sintoma e não a causa, né? Exato. Mas quero te agradecer pela palestra, por agora, pelo teu tempo, dedicação. Muito obrigada. A alegria foi toda minha, Aline. É uma satisfação poder conversar, trazer esses temas. São inquietações aí que perpassam a minha vida, né, dentro da academia, dentro, né, desse espaço da mediadora que sou. Então, é uma alegria. Obrigada mais uma vez. Te reencontrar também, a gente poder, bom, né, voltar à Ilha da Magia, é sempre muito bom. É isso. Obrigada. É mais um podcast, né, do nosso primeiro Congresso de Responsabilidade Civil, promovido pela OAB e pelo IBERC, orgulhosamente catarinense agora, nesse momento, né? E esperamos que seja o primeiro de muitos e que nos encontremos cada vez mais. Com certeza. Obrigada. Obrigada.